Olá, meu povo queridos, meu povo amado. Aqui é seu amigo da fé, Dilson Cruz. Muito bem, eu trago uma mensagem de fé, uma mensagem espiritual, de motivação, que serve para todos nós que almejamos o reino de Deus, almejamos sermos usados por Deus, fazer a obra de Deus e servir a Deus, que é o mais necessário, ter a salvação, a vida eterna. Muitos não estão se importando muito mais com a vida eterna, com a salvação, estão se importando mais em aparecer, em ir para a igreja, ver belezas, ver espetáculos, ver palhaçadas, ver pula-pula, oba-oba, palavras bonitas. Antigamente, muitas pessoas não queriam ir para a igreja porque eram criticados, chamados de pobre, de cafonas, eram perseguidos, tinham vergonha de andar com a Bíblia na mão. Só servia a Deus mesmo os valentes na fé, os tementes, pessoas que tinham temor. Os cristãos tinham mais temor, tinham muito medo de ficar pronunciando a palavra de Deus em vão. Eles tinham tanto temor, tanto evangélicos como católicos, enfim, em geral. Hoje então é uma brincadeira, todo mundo quer ser crente, todo mundo quer ser pregador, quer ser pastor, pastora, se vestindo de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, xingando dentro da igreja, no altar, e diz que o que Deus quer é o coração, não importa. Deus não fala que ele quer o coração, né? E nem a alma. Não sei quem inventou que Deus quer a alma, Deus quer é o espírito, entendeu? Deus é. A Bíblia fala que quando o ser humano ele morre, a alma ela volta para o pó. Por quê? Porque a alma é o que move os sentimentos. Deus não quer o sentimento. A alma é que move os sentimentos do coração, pensamento, ações, seja de bom ou de ruim, né? A ação quer dizer é, pensamentos, sentimentos. A alma move os sentimentos, que faz a gente pensar e falar, né? Faz a gente amar ou odiar. O espírito é que move ação, movimento. O espírito é a própria pessoa que se move. A Bíblia diz que quando Deus ele criou o homem, ele soprou nas suas narinas e veio o espírito e o homem passou a viver. Quando Deus ele levou Ezequiel em Ezequiel 37, levou ao vale dos ossos secos, que uns dizem que foi cemitério, outros dizem que foi um lago, né, aonde os exércitos se enfrentavam, se gradeavam, brigavam, e aí morriam e iam ficando lá. Não sei. Deus não se importou de falar o que era, Deus se importou de mostrar o milagre dele para Josué, para, perdão, Ezequiel, quando Deus levou Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, para que Ezequiel viesse ser um profeta completo, cheio de fé, e profetizasse para Israel e se tornasse um grande profeta temente a Deus e saber que Deus, ele usava, usa quem é profeta de verdade. Quem teme a Deus, quem é profeta, ele anda na presença de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele fala e se cumpre. Pode demorar, mas se cumpre. Não é profetizar que a pessoa morra, profetizar a derrota, esperar acontecer e dizer que é profeta. Então, o que Deus falou? Deus mandou Ezequiel profetizar. E aí profetizou que viva esses ossos secos. Resumindo, então houve o vento dos quatro cantos e os ossos secos se materializou. Então Deus perguntou a Ezequiel o que faltava. Ele disse que faltava o Espírito. Então Deus mandou Ezequiel profetizar que veio o Espírito. Pode ver, resumindo, o Espírito é que é importante. O Espírito é que está me fazendo falar aqui. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a pessoa conserta a sua vida espiritual, procura andar na linha, busca e ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz dons, nos traz frutos. O Espírito Santo nos traz vida. Vida, não é, estou dizendo a vida física é o Espírito que ouve nos ossos secos, que Josué profetizou, que nos faz viver. Mas nós recebemos o Espírito Santo que nos faz mudar nossas ações, ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus e ser usado por Deus. Então Ezequiel profetizou e veio o espírito do homem, o espírito humano, da vida humana. Então ele passou a viver. Então, quando morremos, o que Deus vai recolher é o espírito.
que vai estar guardado, não tem ninguém ressuscitado ainda. As pessoas ficam dizendo: "Ah, Deus me levou no lugar e eu vi vida, vi gente no inferno, no céu". Mentira. Pode até ser verdade, mas só que Deus estava dando um exemplo, estava mostrando. Mas na verdade ainda não tem ninguém no céu nem no inferno. Pode falar quem quiser falar, eu não acredito. Porque se vai haver o juízo final ainda, o julgamento. Então como é que Deus vai lançar a pessoa no inferno e no céu e depois vai tirar para julgar, depois que a pessoa já está perecendo? Eu não sei se as almas sentem, mas que estão lá mesmo não estão. Então Deus é mentiroso, a Bíblia é mentirosa. Em outras palavras, vocês que falam isso, vocês estão dizendo que Deus é mentiroso, que a Bíblia é mentirosa. Ou Deus mostrou de exemplo e a pessoa não sabe se expressar, ou ainda não tem, ou é mentira. Porque o juízo final vai haver, vão ser lançados no inferno, quem não se arrependeu, não colheu o que plantou, não se arrependeu, e vai ser ir para o céu, para o reino de Deus, estar na direita do Pai, com a trindade espiritual, aqueles que trilharam, que andaram, se arrependeram e foram e seguiram a vida correta. Aí depois Deus vai julgar e condenará os que fizeram jus da condenação. Aí sim vai estar o pessoal no céu e no inferno. Então, Deus vai recolher o espírito. Tem muita gente que acontece milagre, que cura, ressuscita morto. Ressuscita morto, eu não sei, né? Mas ora, a pessoa é curada, o caroço some, o tumor, a pessoa enxerga, enfim, eu creio. Houve muitos milagres no passado. E Jesus falou que os meus sinais seguiriam a todos que crer, né? É só crer. Em meu nome expulsarão demônios, curarão, enfim. E a Bíblia diz que muitos vão dizer assim naquele final dos tempos: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, expulsei demônio, blá, 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 blá. Jesus vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, malditos. Deus vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, que eu não me reconheço. E vai lançar no inferno. Ainda vai lançar, não está lançado. Memore isso, vocês que pregam, a gente que leva mais a palavra de Deus, direta ou diretamente. Então, quer dizer, expulsar demônios, acontecer milagre, fazer milagre, não salva ninguém. Salva se a pessoa expulsar e viver a vida correta. Ou seja, o que é expulsar demônio? O que é curar enfermos? São dons. Então, dons não salva sem um fruto, os frutos. Os dons salvam junto com os frutos. Agora, o que leva a pessoa à salvação não é os dons. Tem gente que já nasce com dons. Tem gente que busca os dons. Que a Bíblia diz que devemos buscar os dons do Espírito Santo. Mas o mais importante é os frutos que a Bíblia diz, ainda que farais da língua dos anjos, farais da língua dos anjos, profetizar, enfim, se não tiver amor, nada será. O amor é o fruto. Entendeu? O que Deus quer é os frutos, não são os dons. Eu posso orar, a pessoa pode ser curada, enxergar, andar, ressuscitar mortos, fazer aparecer dinheiro na conta bancária, fazer muitos milagres e o mundo todo aplaudir a pessoa ser famoso, como hoje em dia. Muitos pregadores e pregadoras estão ali, as mulheres só faltam andar nua em cima do altar, sem roupa, despida, cheio de unha grande. Não estou sendo fanático, estou falando a verdade. Eu também tenho que me policiar, vigiar. Parecendo os gaviões em cima do altar. Tá tudo os homens com as calças apertadas, rebolando no altar, para montar palhaçada, dizendo que tá cheio de Deus. Pode ser a carne, pode ser o demônio. Ou a pessoa pode ter uns dons de fazer acontecer, não está sabendo usar os dons. Está usando para se beneficiar, pedir pix, ficarem milionários com carro do ano, com mansão, cheio de dinheiro, e os membros sofrendo, padecendo. Aí depois faz uma caridade ali, para dizer que ajudou, e aí começa a filmar, e aí eles ganham mais do que isso, porque hoje em dia, se eles fizerem uma coisa e colocar no YouTube, não colocar nas redes sociais, na internet, eles ficam famosos, eles ganham dinheiro. Então eles ajudam a fazer uma caridade mentirosas, fingidas, a maioria, porque eles vão receber em torno as plataformas, as redes sociais, vai recompensar eles, meditem nisso. E a maioria, eu conheço um pouquinho de instituição, eu convivi em instituição religiosa, eu fui enganado em religião. Pregava a palavra de Deus por amor, mas muitos aproveitavam da minha disposição para me enganar. Entendeu? Então, muitos deles fazem caridade porque toda instituição, toda religião que crescem, elas têm direito de fazer uma caridade para ficar isento de imposto. Elas fazem, não é por amor porque querem, elas fazem porque para ficar isento de imposto, porque é obrigado. Aí abre escola, sai com caminhão, às vezes os obreiros, pessoas arrecadam